Haribo. Então, vamos começar aqui o nosso estudo do Bhagavad Gita. Fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Fico muito feliz mesmo da gente poder estudar o Bhagavad Gita. E a gente sempre invoca os mestres espirituais porque a gente estuda, na verdade, sob a orientação deles, sob a guia deles. A gente lê os livros que eles escreveram, lê os comentários que eles fizeram acerca do Bhagavad Gita. E eu simplesmente vou repetir, né, o que eles falaram. E dessa forma eu também vou poder me alimentar e me nutrir dessas palavras e dessa sabedoria. Então, por isso invocamos primeiro os mestres espirituais, cantando alguns mantras. Então, vamos lá. Om Ajnanantimirandasyan Gyanan Shalakaya Chaksururmilitan Tasmai Sri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Divyaknanam Pradayane Srimate Paramadvaiti Swamina Sirupine Sharanagata Bhakti Dharadhara Nisevine Namo Mahavandanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanyam Namne Godashase Namaha Namo Brahmanjaya Go Brahmana Hitayancha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Vrindaya Tulasi Devya Priya Bhakti Praji Devi Satyavaitai Namo Namaha Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai Sri Guru Já, ki Jai Sri Bhakti Chandra já, Shantu ki Jai Sri Bhakti já, Das ki Jai Sri já, Bhakti Das ki Jai já. Haribo. 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 Então vamos lá. Eu vou retomar aqui onde a gente parou da vez passada, que foi num quadro branco que a gente fez. Deixa eu só descobrir como que ele se abre aqui. Existem Word. Que a gente fez da última vez, que deixa eu ver qual que foi. Não foi esse, não. Acho que foi esse daqui. Me falem se vocês conseguem ver. Conseguem ver? Tá carregando. Tá Consigo, carregando. Uhum. consigo ver. Bem pequenininho. É Ah, bem pequeno. Aí vocês agora podem aumentar com tá Tá. bom. nos Pode seus deixar. outros computadores, celulares, aí vocês conseguem aumentar. Dá uma olhadinha se vocês conseguem. Sim. Uhum. Sim. Ótimo. Consigo. Então, só para a gente se contextualizar de novo. A gente estamos no capítulo 2 na última parte do capítulo 2 que é a primeira vez que Arjuna faz uma pergunta. Porque Arjuna, o que ele falou primeiro foram todos os argumentos para não lutar, e aí ele falou: não, não vou lutar definitivamente. Depois ele falou para Krishna, no meio da conversa, né, no início da conversa, ele falou para Krishna que ele se entregava completamente a ele e que, por favor, lhe desse instruções acerca do que fazer. E aí ele aceita Krishna como seu mestre espiritual. Mas até agora ele não fez nenhuma pergunta até essa parte final do capítulo 2. Então, nessa parte final do capítulo 2, depois é que Krishna descreve ou menciona, né, um transcendentalista e fala para Arjuna que ele deve ser um transcendentalista, então Arjuna pergunta para ele como que se comporta um transcendentalista, né? Ele pergunta como reconhecer alguém que está situado na transcendência,
como reconhecer uma pessoa que realmente, porque a gente está acostumado, como se fala, tem muitos santos, né? Muito, Uhum. muito santo, mas difícil realmente identificar quem que é santo. Então, o Arjuna também queria saber como que identifica alguém que é santo, né? Então, ele faz perguntas como essa aqui, como que ele fala, né? Ou seja, como que posso reconhecer esse sábio? Como que ele se senta? Se referindo a como que se estabelece na transcendência e como se relaciona com os objetos dos sentidos. Ele também fez outra pergunta que não está aqui, acho que apagou por algum motivo, que é como caminha. Como caminha. Também em relação a como ele se relaciona com o mundo, como que ele reage perante as circunstâncias de felicidade ou de tristeza, perante as dualidades do mundo, né? Que às vezes a gente é louvado, às vezes a gente é maltratado, enfim, como que essa pessoa sabe, ela reage perante isso, né? Como se relaciona ou reage perante as diferentes circunstâncias e dualidades da vida. Então, depois que a Arjuna faz essas perguntas, aí, até o final do capítulo, Krishna responde essas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, a gente viu a primeira parte das perguntas. Este quadro foi o que a gente fez no nosso último encontro, para resumir o que a gente tinha falado, e muito útil agora para a gente poder se recontextualizar, né? A resposta de Krishna, a descrição de um Sthita Prajna. Sthita Prajna se refere a um sábio de inteligência estável. Então, o transcendentalista aqui, nesse caso, recebe o nome de uma pessoa que tem uma inteligência estável. Lembra que a gente, também nesse capítulo 2, Krishna fala como uma pessoa que não está focada na transcendência, então tem uma inteligência ramificada, sua inteligência não é estável, porque devido aos desejos que possui, desejo de desfrute dos sentidos, então ela sempre, sua inteligência está montando algum plano e alguma argumentação, algum raciocínio coerente com esse plano para desfrutar dos sentidos. Então, essa pessoa, Krishna fala, se perde no meio de um monte de coisas e a sua inteligência fica completamente diversificada. Então, aqui, por isso, ele também se refere a essa pessoa transcendentalista como um sábio de inteligência estável, Sthita Prajna. E ele já deu características nos versos que a gente leu até agora, mas ainda vamos ver mais características hoje. Então, esse sábio, a pessoa que está localizada na transcendência, vamos ver se vocês lembram, não se perturba apesar das três misérias. Então, essa pessoa que está localizada na transcendência, ele já não se perturba pelas misérias causadas pela mente. Normalmente, a nossa mente é causa de grandes misérias. A maioria dos nossos sofrimentos provém da nossa mente, de ideias que a gente tem, de pensamentos, de expectativas que nós criamos na nossa mente, que não tem nada a ver com a realidade. E isso causa muito sofrimento, mas uma pessoa que está localizada na transcendência, ela já não está mais sofrendo pela sua mente. Não quer dizer que a sua mente não seja também uma causa de misérias. Também pode ser uma causa de misérias, mas ele já não está mais relacionado com aqueles desejos. Então, por isso, ele já não está sofrendo tanto como se a minha mente fica me exigindo, com inveja de alguém, por exemplo, querendo ter a posição de alguém, ela pode até falar alguma coisa para mim. Mas se eu já realmente não tenho esse desejo tão intenso, então a mente não consegue mais me perturbar. Então, por isso que um transcendentalista ele não sofre mais pelas misérias causadas pela mente, nem pelas misérias causadas por outros seres vivos, nem pelas misérias causadas pelos fenômenos naturais. Não quer dizer que ele nunca esteja no meio de um fenômeno natural que possa causar muita miséria, é porque a relação que ele tem com este mundo já é diferente da nossa relação, no sentido de que, enquanto mais nós estamos apegados ao corpo, à identificação com o corpo e com os sentidos, mais a gente sofre quando alguma coisa afeta o nosso corpo ou o nosso desfrute sensorial.
Outra característica é que ele encontra satisfação unicamente no eu. Então, ele não está, a sua satisfação não depende mais do desfrute externo dos sentidos. Essa pessoa já normalmente nós procuramos satisfazer os nossos sentidos procurando a felicidade. Então a gente tenta satisfazer os nossos sentidos eh, comendo algo delicioso ou bebendo, porque a gente desfruta disso, ou consumindo alguma coisa para os sentidos, seja uma paisagem, seja uma comida, seja a vida sexual, seja algo que incremente o desfrute dos sentidos. E normalmente a satisfação dos sentidos dá uma felicidade passageira. Mas quem se encontra localizado na transcendência, a sua felicidade não depende da satisfação dos sentidos. Obviamente, os sentidos são satisfeitos porque enquanto a gente estiver em um corpo material, temos que comer, temos que dormir, temos que fazer muitas coisas e alimentar os sentidos de alguma forma. Até mesmo para manter a saúde é necessário a gente alimentar os sentidos de uma forma correta. Mas uma coisa é ter que, no decorrer da vida, a gente estar em função dos sentidos e focar a nossa vida em satisfazer os sentidos, e outra é a gente compreender que a vida interna é muito mais valiosa, é muito mais importante, e que é aí onde está a verdadeira satisfação. Então, aquele sábio que tem mente estável, que tem inteligência estável, que está localizado na transcendência, ele já está nesse nível em que a sua satisfação é interna. Ele não é nada externo que traz felicidade para ele, não é a fonte da sua felicidade. Então, bom, é bom a gente saber porque a gente também sabe para onde que a gente tem que ir se realmente deseja encontrar felicidade, pelo menos de acordo com os conselhos de Krishna no Bhagavad Gita. Então, outra característica que a gente viu é que ele controla seus sentidos. Como a tartaruga, ele retrai seus sentidos dos objetos dos sentidos à vontade. Então, como a gente falou, normalmente, enquanto a gente estiver em um corpo material, temos que desfrutar dos sentidos, mas não quer dizer que a gente precisa desfrutar de tudo. Eu posso desfrutar de beber um copo de água, de beber um suco de laranja. Não necessariamente eu preciso desfrutar de beber um vodka ou uma champanhe. Será que isso realmente me traz um desfrute tão intenso? Qual que é o objetivo? A água, pelo menos, me nutre. Não se trata de um assunto de, então, eu nunca mais posso beber. Todo mundo tem por assim dizer, estamos num nível diferente, né? Tem pessoas que precisam, tem muito apego pelo desfrute que dá o álcool, por exemplo. Mas se a gente quiser alcançar a transcendência, tem desfrutes que são, a gente precisa compreender que há desfrutes inferiores e desfrutes superiores. Por isso que também nos versos anteriores, Krishna falou acerca do gozo superior, ou nos versos que a gente estudou já e que agora vamos rever aqui rapidamente. Então, normalmente uma pessoa que tem uma meta focada na transcendência, então ele retrai o sentido daquelas coisas que simplesmente vão envolver ele mais na visão ou na falsa identificação com o corpo material, que é naturalmente fonte de miséria, por ele ser temporário e nós sermos eternos, como a gente já viu isso no início do capítulo. Então, por isso que ele, como uma tartaruga, ele sabe, isto daqui não é para desfrutar. Então, ele retrai seus sentidos. Então, a gente pode, sei lá, o sábio pode estar no meio de uma balada, por assim dizer, e todo mundo bêbado, e ele vê, aqui não tem verdadeiro desfrute, ele retrai seus sentidos. Isso não é desfrutável realmente. Eu prefiro outro tipo de desfrute, por assim dizer. Não sei se fica claro, mas sempre podem perguntar. Outra característica é que ele não se exalta diante da felicidade, nem se aflige demais pelas tristezas. Então, quando a nossa mente está sob controle e quando a gente não está mais apegado a tantos desejos materiais, a gente está focado na transcendência, então, naturalmente, se compreende que a vida, ela tem altos e baixos.
tem momentos que vamos ser felicidade, tem momentos que vamos ser tristeza, tem momentos que vamos estar rodeados de amigos, tem momentos em que, devido ao nosso karma, vamos ser insultados ou rejeitados, etc. Então, não é que a vida sempre é uma coisa estável, como às vezes tentamos imaginar, que vamos ter uma situação tão estável que temos que alcançar com aquele clima, se tentar se manter eternamente nessa linha reta, sem mais altos nem baixos. Mas isso não existe, todo mundo sabe que isso não existe em nenhum âmbito da vida. E quando a gente tem a expectativa de que a vida seja sempre uma linha reta, sempre feliz, sempre estável economicamente, sempre saudável, sempre tudo, então é que a gente fica desesperado quando percebe que não é assim, que a vida não é assim, a gente acaba sofrendo um monte, tentando manter uma situação de estabilidade que por natureza não é estável, de algo que por natureza não é estável. Então, uma pessoa que está localizada na transcendência, que realmente tem o seu foco na transcendência, ele não está mais exaltado quando a vida é muito feliz, quando está rodeado de amigos, quando todo mundo gosta dele, porque ele sabe que esse é um momento da vida, mas que vai passar. Também vai passar. E a tristeza é a mesma coisa. Não é que porque hoje estou triste o mundo acabou e pronto, nunca mais vou sair dessa. Todo mundo, por mais triste que esteja na vida, também vai passar. Isso também vai passar. Então, o sábio de mente estável, ou o sábio que está localizado, focado na transcendência, não se exalta mais pela felicidade ou pela tristeza. Ele sabe que isso todos são momentos passageiros. Renuncia a toda classe de desejo pela satisfação dos sentidos. Então, é isso. A gente não consegue renunciar ao prazer dos sentidos, como se explicou nesses versos do Bhagavad Gita anteriormente, né, que a gente viu nos estudos anteriores, se a gente não tiver um gosto superior. Porque senão, e isso a gente vai ver ainda mais profundamente hoje, senão a gente vai falsamente renunciar ao desfrute dos sentidos, mas se a mente ainda estiver apegada ao desfrute dos sentidos, então a renúncia aos desejos vai ser artificial. Por isso que o processo recomendado no Bhagavad Gita vai nos elevar gradativamente. Então, nós estamos em um nível em que temos muitos desejos. Só que esses desejos são causa de sofrimento, como a gente vai ver mais para frente hoje. Esses desejos são causa de sofrimento, eles causam frustração também, porque os desejos, muitas vezes, a gente tem desejos muito difíceis de satisfazer e acabamos colocando muita energia em satisfazer desejos tão difíceis, né? Que acabamos ficando doentes porque nos excedemos no trabalho para poder satisfazer esses desejos. Então, por isso que um sábio de mente estável, ele limita os seus desejos, ele não quer nada deste mundo, especialmente nada que implique uma um desgaste de energia tal que não consiga mais se focar na transcendência. Então, a gente pode pensar, então, o sábio transcendentalista é um preguiçoso que não se esforça por nada? Não, ele se esforça sim, mas ele se esforça por a transcendência, não por obter coisas materiais, não por satisfazer os sentidos, que naturalmente vão ser satisfeitos. Obviamente, todo mundo tem que trabalhar para comer. Isso é algo natural. Ninguém pode viver às custas dos outros, porque isso gera uma perturbação na sociedade, e isso é muito bem explicado nas escrituras védicas. Todo mundo tem que, e no Bhagavad Gita, né, é bem explicado, todo mundo tem que cumprir com o seu dever, todo mundo tem que fazer o seu papel social e cumprir com seu dever e ganhar o sustento para seu corpo. Mas até que ponto eu devo me esforçar tanto para ter qual é o nível de conforto ou de como se fala isso, de reconhecimento social que eu desejo, que eu quero que as pessoas falem de mim. Então, quando eu tenho tanta expectativa a respeito do que os outros falam de mim, mais do que em como eu posso viver mais tranquilo, aí a gente acaba tendo um monte de desejos. E esses desejos vão causar, em último, sofrimento
porque nem todos podem ser satisfeitos. Então, enfim, o transcendentalista, ele renuncia à satisfação de muitos desses desejos, ele renuncia a essa abundância de desejos. A outra característica que já vimos é que ele experimenta um gosto superior, a relação eterna com Paramatma. Por isso, facilmente dá as coisas ao prazer material. É aquela questão de que não é possível renunciar a algo se eu não experimentar um gosto superior, se eu não tiver um sabor superior, é muito difícil que eu abandone. Então, por isso, Krishna é muito. Obviamente, ele é a suprema personalidade de Deus, então ele sabe do que está falando. Ele não está nos dando uma teoria bonita para a gente colocar numa prateleira, mas impraticável. Não é assim. Krishna, ele sabe muito bem qual é a psicologia humana. E por isso ele está falando, não, não tenta renunciar se você, de forma artificial, ou pelo menos saiba que essa não é a meta, renunciar de forma artificial, sino que a gente tem que experimentar algo superior. Esse algo superior aqui se descreve como a relação com Paramatma, que é basicamente essa compreensão mais profunda de quem eu realmente sou, além, ou muito além do corpo. Se eu não sou este corpo, quem que eu sou? Então, essa conexão com quem que eu sou, qual que é realmente o propósito da minha existência? Não sou deste corpo, não sou dessa circunstância atual, sino meu propósito geral de existência. Então, se eu consigo conectar com isso e compreender que eu sou uma pequena partícula da Suprema Personalidade de Deus, e que tem uma relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Então, isso naturalmente é algo que o sábio transcendentalista está saboreando. Enquanto ele mais desfruta dessa relação com Deus, menos ele deseja coisas deste mundo. Então, por isso que um sábio, um transcendentalista, realmente, ele não sente essa atração pelas coisas deste mundo porque ele experimenta um gosto superior. Ele experimenta que a sua relação com esse ser supremo, com a transcendência, com Deus, como quiser que a gente chame ele, né? Com Krishna, que é a fonte de toda doçura, de toda beleza, é tão delicioso que para que eu quero algo deste mundo? Não tem dinheiro, não tem milhões de objetos deste mundo que possam me dar essa mesma satisfação, essa mesma felicidade, esse mesmo êxtase interno. Então, por isso que o transcendentalista, ele, devido a ter experimentado esse gosto superior, ele facilmente rejeita as coisas deste mundo. Então, obviamente, nós não temos experimentado esse gosto, mas pouco a pouco, pela prática do Bhakti Yoga, do serviço devocional, esse gostinho vai se despertando e isso vai se alimentando e pouco a pouco vai crescendo. Então, pouco a pouco também vai se abandonando de forma natural qualquer outro desejo deste mundo. A outra característica é que fixa sua consciência na verdade absoluta, Sri Krishna. Essa é uma característica do transcendentalista, de acordo com a descrição de Krishna no Bhagavad Gita, capítulo 2. Ele não está fixado simplesmente em não se relacionar com este mundo, porque existem vários tipos de transcendentalistas, mas do transcendentalista ao qual Krishna se refere no Bhagavad Gita, não é o transcendentalista que meramente renuncia ao mundo, que ele simplesmente percebe que não há forma de ser feliz completamente neste mundo, que toda felicidade é temporária, e aí ele fala, então não quero nada. Se eu não posso ser feliz, se eu não posso evitar o sofrimento, então eu não quero nada, nem felicidade, nem sofrimento. Esse é um tipo de transcendentalista que ele renuncia a tudo e começa a procurar o conhecimento espiritual. Mas Krishna aqui se refere a um nível mais avançado de transcendentalista, que é aquele que tem a sua consciência fixa em Krishna, ou seja, que tem a sua consciência fixa na fonte da existência e na sua relação com essa fonte de existência, que já não está simplesmente como um grevista querendo renunciar a tudo porque não consegue nada bom, então não quero nada, ou como uma criança fazendo uma birra, por assim dizer, porque igual um transcendentalista nesse nível é uma pessoa muito superior, uma pessoa que realmente faz austeridades muito fortes, mas no, digamos que no fundo,
a sua meta é não sofrer. Então, nesse sentido, é que se considera em um nível inferior. Agora, aquele cuja meta é satisfazer a suprema personalidade de Deus, que está além deste mundo material, mesmo se ele tiver que passar por sofrimentos neste mundo ou no próximo, então essa pessoa é um transcendentalista de uma classe superior. E é a esse transcendentalista que Krishna se refere aqui. Fixa sua consciência na verdade absoluta, em compreender qual é a minha origem, da onde que eu venho, da onde que tudo provém, para onde que tudo vá, qual que é a fonte da minha energia. E essa verdade absoluta é conhecida na sua forma pessoal como Sri Krishna. O afeto não é ligado a designações corpóreas, essa é outra característica que a gente já viu. Que obviamente todo mundo tem sentimentos, né? Não é que um transcendentalista então já não se importa com nada deste mundo, então tchau. Não, é da natureza humana estabelecer relacionamentos e ter relacionamentos baseados no afeto. E um transcendentalista também tem relacionamentos baseados no afeto. Só que esse afeto, ele já não depende mais da relação corpórea. Normalmente nós amamos a quem está relacionado com o nosso corpo, seja porque dá prazer para os nossos sentidos, ou para a nossa mente, ou ou de alguma forma a gente sente que tem um relacionamento em base a quem eu sou neste corpo. Então, a gente ama a nossa família, ama os nossos filhos, ama o nosso esposo, namorado, amigo, amiga, enfim, aquelas pessoas que de alguma forma têm relação com este corpo. E muitas vezes podem ser pessoas que não têm mais nada a ver com quem eu realmente sou. Mas, como tem uma relação corpórea, então a gente desenvolve esse afeto. Mas o afeto do transcendentalista já não está mais ligado a designações corpóreas. Ele não ama alguém pelo fato de ser seu filho, ou de ser seu amante, ou de ser seu amigo, sino que pelo fato dessa pessoa ser uma alma espiritual também e se relaciona com a pessoa de acordo com o nível de desenvolvimento espiritual que essa pessoa tem. Então, o seu afeto não tem a ver com o corpo nesse sentido. Ele está firmemente situado no conhecimento perfeito. Então, ele está realmente. eh, ele não está mais procurando a verdade no sentido de ter dúvida de será que é isso, será que é por esse lado, será que é por outro lado, não. O transcendentalista que já encontrou essa verdade, ele não tem mais dúvida. Ele está já no caminho, colocado nesse caminho, ele está se aprofundando nesse caminho, né, do conhecimento da verdade absoluta e do conhecimento do ser de forma perfeita, mas ele não está mais naquela dúvida, mas pode ser isso, pode ser aquilo, talvez sim, talvez não. Não, ele já está localizado nesse conhecimento perfeito e está caminhando o caminho que é estabelecido ou oferecido por esse conhecimento. E a última característica que a gente viu no nosso último encontro foi que ele está livre do apego, do temor e da ira, né? Isso responde também nessa pergunta de como caminha, né? Como ele reage perante as dualidades da vida, honra, desonra, prazer, sofrimento, etc. E a resposta é que ele está livre do apego, do temor e da ira. Então, ele não tem mais medo de ser rejeitado, ele não tem mais medo de sofrer, né? Tem uma oração muito linda feita pela rainha Kunti, que ela é a mãe de Arjuna. Então, depois da batalha de Kurukshetra, ela se aproxima de Krishna e ela fala coisas muito lindas para Krishna, né? Krishna, depois da batalha de Kurukshetra, ele vai voltar para sua própria cidade, Dwaraka, deixando os Pandavas estabelecidos no reino, porque eles já ganharam na guerra, né? Lembrem que esse Bhagavad Gita ele é falado um pouco antes da guerra, ou seja, uns minutos antes de começar a guerra. E depois da guerra, quando já eles venceram e ele vai embora, a mãe de Arjuna, ele se aproxima de Krishna e ela fala coisas muito lindas. Ela lembra como ao longo da sua vida ela passou por muitos sofrimentos. O sofrimento deles terem sido, os seus filhos terem sido exilados durante 14 anos, foi 13 anos, né? Foi um terrível sofrimento para ela. Ela mesma
teve que sofrer, que os seus filhos foram várias vezes, sofreram várias tentativas de assassinato pelos seus primos desde que eram crianças. Eles mesmo uma vez quase foram queimados em uma casa que foi feita para eles serem incinerados lá. Eles conseguiram fugir, ficaram nas florestas. Então ela sofreu muito ao longo da sua vida, apesar dela ser uma princesa e depois uma rainha e tudo mais, mas ela fala para Krishna, olha, eu depois de ter passado por todas essas coisas, eu não tenho mais medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser exilada, eu não tenho mais medo disso. Porque eu experimentei que toda vez que isso aconteceu comigo, eu conseguia me lembrar mais de você, eu conseguia estar mais perto de você. Então ela fala para Krishna, às vezes a sua misericórdia, a sua bondade, ela vem vestida com umas roupas um pouco estranhas, né? Um pouco diferentes, né? Porque parecem envoltas como numa situação de sofrimento, mas na verdade nessa aparente situação de sofrimento você está entregando muita mais misericórdia do que a gente pode imaginar. Então, por isso ela fala: deixa que as calamidades venham a mim. Essa oração da Rainha Kunti, prefiro que as calamidades venham, porque dessa forma eu vou me lembrar sempre de você. E por lembrar de você, eu não vou ter que nascer de novo num corpo material, porque lembrem que a gente nasce num corpo material devido aos nossos desejos de desfrute material. Então, a Rainha Kunti, ela já está livre disso, ela está livre do apego, do temor e da ira, né? Apesar que ela fala também que ela sente apego pelos seus filhos, mas os seus filhos são Arjuna, Yudhishthira e os outros que são todos grandes devotos, né? Grandes Vaishnavas, mas enfim. O tema é que ela já não sente mais temor. Ela está livre disso realmente. Ela não tem mais apego por nada deste mundo. Tanto que ela, logo depois, uns anos depois da guerra, ela já abandona tudo e ela vai viver nas florestas por sua própria conta, por seu próprio desejo, simplesmente para se dedicar completamente à meditação. Então, isso é muito bonito. Então, vamos agora, vou parar aqui de compartilhar com vocês o quadro branco. Que esse foi o nosso resumo do último que a gente viu. Vocês estão lembrando mais ou menos? Eu passo para comparar aqui. Sim. Então, beleza. Então, agora a gente vai. A gente parou no verso 2,62. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que lembraram agora que tinham dúvida do que a gente viu, esse foi só o resumo. A Então, gente vai entrar no 2,62, né? A gente parou no 2,61. beleza. Então, a gente vai entrar no 2,62. Então, Isso. deixa só eu abro aqui a apresentação para a gente poder. Paramos no 2,61 e vamos para o 2,62. Então, agora sim eu volto aqui na reunião e compartilhar. Acho que é. Fica toda vez. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então, compartilhar, apresentar, Sim. apresentar. Eu ia fazer com aquele outro ali, que eu acho mais fácil. Aquele ali que fica do Todd. O quê? Prova dele. Acho que não é com a gente que está falando, né? Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente parou no verso 2,62. Então, nesses versos, Krishna vai aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o tema do apego, da luxúria e da ira, né? Então, vamos lá. O verso 2,62 fala: ao contemplar os objetos dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego por eles. Desse apego nasce a luxúria, e da luxúria surge a ira. Então, esse é um verso muito famoso do Bhagavad Gita. Esse e o próximo verso, eles vão dar como a sequência
de como se desenvolve na mente humana o, a frustração, a ira e no final como que a gente se envolve novamente no cativeiro da matéria. Então, a mente é fundamental. A gente tem que entender que a nossa mente é como o motorista do carro. Então, aonde a nossa mente está nos conduzindo? É para lá que a gente vai. Então, normalmente na mente se alojam, se encontram os desejos. Apesar que a mente, de acordo com a filosofia védica, com o Bhagavad Gita, ela é um elemento material. Ela é um elemento material que ela reflete a consciência, só que por estar, ela faz parte do nosso corpo sutil. E esse corpo sutil a gente obtém devido a esse desejo que em algum momento a gente teve de desfrutar do mundo material. Então a gente desenvolve a cobertura sutil. E essa cobertura sutil está composta pela mente, pela inteligência também, que é um aspecto da mente. Então a mente ela contempla os objetos dos sentidos e se apega a esses objetos. Então, o desejo surge primeiro da contemplação. Então, o primeiro que a gente faz é contemplar. A gente é tão forte, tão poderosa que, basicamente, a publicidade se baseia nisso, em mostrar para nós, em que a gente observe, contemple e medite naquilo. Então, a publicidade, basicamente, também faz isso em nós. Ela coloca um objeto ou uma circunstância que parece prazerosa, né? Então, uma circunstância em que a pessoa é muito querida, muito respeitada, e justo ela tem um iPhone XY. Então, aí a minha mente está focada nisso, né? Eu coloquei aqui uma imagem, imagino que vocês já assistiram no Senhor dos Anéis, né? Vocês já assistiram no Senhor dos Anéis? Gostoso, hein? Assisti? Assistiu? Assisti. Bom, acredito que a maioria de vocês já assistiu, né? Mas se não assistiram, que é difícil, né? Essa imagem aqui que eu coloquei é Gollum, né? A história dele, ele é um hobbit, né? Ele um hobbit que é tipo uma pessoa assim normal, que tem a sua vida tranquila, que está pensando em comer, em ser feliz com sua família. É uma pessoa normal, né? Mas ele, quando entra em contato com o anel, né? Aquele anel que representa como o desejo, né? Que, como aquele desejo tão intenso e que de alguma forma por isso representa o mal, né? Então ele fica obsessionado com o anel. Tão obsessionado que ele faz algo que ele nunca teria feito na sua vida, que ele mata seu próprio primo para ele poder ficar com o anel. E ele fica tão obsessionado que ele acaba de ser um hobbit bonitinho, tudo, ele acaba se tornando nesse espécie de monstro, né? E é devido ao apego que ele tem, ele acaba desenvolvendo até uma dupla personalidade, por assim dizer, o seu lado boacinho e o seu lado que poderíamos chamar de malvado, mas que na verdade é aquele lado que está tão apegado ao anel de poder que ele acaba fazendo coisas ruins simplesmente por satisfazer aquela necessidade de ele manter o anel com ele, né? Então, eu gostei dessa imagem porque parece, claro, a gente vê o Senhor dos Anéis, né, como uma história fantástica, mas ele está retratando também coisas que acontecem dentro da nossa psicologia, né? Então, primeiro é essa contemplação, né? Esse ver aquilo que se Uhum. torna o meu desejo. Ah, Já é pensei isso que eu por lá. desejo. É essa casa que eu quero, essa vida que eu desejo, né? Os filmes são muito bons para colocar na nossa mente, ah, é isso que eu quero, né? Ou a publicidade, é essa a família que eu desejo ter, é essa o carro que eu quero, enfim. E então a gente se desenvolve um apego. Apego é aquilo que já se instalou no coração. Eu quero isso, então isso se aloja dentro de nós. E desse apego nasce a luxúria. A luxúria, nesse caso, é um desejo intenso, né?
Acho que mas nos slides para frente a gente vai falar um pouquinho mais. Essa luxúria não se refere simplesmente ao desejo sexual, senão a um desejo intenso por algum objeto material. E dessa luxúria surge a ira. Por quê? Porque quando esse desejo intenso não é satisfeito, a gente se sente frustrado. E essa frustração muitas vezes faz com que a gente perca o controle e fique irado, fique chateado. Então, kama se refere, na palavra kama em sânscrito, se refere a desejo. Ele não se refere apenas ao desejo sexual, mas a qualquer anseio egoísta ou desejo material que provém do ego e da natureza dos sentidos. Então, quando a gente fala de kama, normalmente é traduzida como luxúria, não se refere apenas ao desejo sexual, se refere ao desejo egoísta material, ou seja, o desejo que provém do ego e da natureza dos sentidos, da falsa identificação com o corpo. Quando a mente é dominada pelo desejo, corremos atrás de sua satisfação e esses desejos crescem mais. Então, é muito interessante a natureza do desejo, bem explicada pelas escrituras védicas, que a natureza, e também Krishna vai explicar isso mais para frente, né? O desejo, ele aumenta. Conforme a gente satisfaz o desejo, ele não diminui, ele aumenta. Então, às vezes a gente pensa, quando eu for, é que eu desejo muito ter uma casa, quando eu tiver essa casa, eu vou poder estar sossegado e vou poder viver em paz. Aí a gente trabalha duro, obtém essa casa e não fica sossegado. Porque ainda alguém tem uma casa melhor do que a minha, ou porque ainda me falta o carro. Tenho a casa, mas preciso de um carro porque a casa ficou longe, porque agora, enfim. Então, a gente sempre tem mais o desejo, né? Outro desejo que se coloca nesse lugar. Então, o desejo cada vez cresce mais, sempre cresce. O desejo, por sua natureza, ele só aumenta. E quando o desejo não é satisfeito, então se torna ira. O desejo é como um fogo ardente que sempre cresce. Quando é satisfeito, outro desejo assume seu lugar, em um círculo infinito. Então, ou o desejo não é satisfeito, e então a gente se sente frustrado e se torna irado. Então, eu não consigo ter satisfeito o meu desejo de ter dinheiro. Então, eu fico muito irado e eu tento encontrar o culpado. Aqui eu não tenho dinheiro é porque, sei lá, porque a minha família me impediu. Então, eu fico com raiva da minha família. Eu não tenho dinheiro porque o eu sou um trabalhador e o meu chefe não me deixou, é porque a classe obreira, os proprietários não me deixaram, enfim. Eu quero ter dinheiro, mas os trabalhadores não me deixam. Então, aí nasce um monte de lutas, de brigas, de coisas, simplesmente porque o meu desejo não é satisfeito e ele continua crescendo e se torna ira, raiva contra alguém, certo? O desejo leva a pessoa a agir contra sua própria natureza interna, seus valores e princípios, até mesmo a custa de ferir outras pessoas, né? Como o Gollum, né, aqui no Senhor dos Anéis, ele mostra muito bem esse aspecto, né? Ele mata seu próprio primo, coisa que ele nunca teria feito. Mas o seu desejo por aquele anel era tão intenso que ele fez algo contra a sua própria natureza. E essa é a natureza do desejo. A natureza do desejo é que ele faz com que a gente acabe fazendo coisas contra a Não se nossa própria compara. natureza, Esse. coisas que a gente nunca teria feito. E simplesmente porque a gente acaba atraindo os nossos amigos, acaba é, maltratando pessoas que a gente não queria maltratar, a gente acaba enganando muitas vezes, e simplesmente porque pouco a pouco a gente vai achando que, tudo bem, o meu desejo é querer ser satisfeito e você não quer mais pensar se aquilo é certo ou é errado. Então, e é muito doido, porque na sociedade em que a gente vive, se incentiva cada vez mais que a gente satisfaça o nosso desejo e que deixe de lado qualquer coisa que possa impedir essa satisfação. Então, é por isso que a nossa sociedade é cada vez mais ateísta. Por quê? Porque você coloca na moralidade religiosa, seja cristã ou seja o que for, você coloca um empecilho, um impedimento. E isso representa aquilo que te impede de satisfazer o desejo.
Então, o Bhagavad Gita, ele está explicando cientificamente por que a gente deve limitar o nosso desejo. E ele não está simplesmente te colocando uma proibição. Ah, você não pode fazer isso. Não, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas, se você for um pouco mais inteligente, depois de que você compreenda que a satisfação do desejo no plano material simplesmente vai te trazer sofrimento, por quê? Krishna está explicando aqui. Porque quando esse desejo é satisfeito, ele aumenta. E uma hora não vai conseguir ser satisfeito. E quando ele não é satisfeito, você se frustra e você tem ira e você acaba fazendo coisas contra a sua própria natureza, acaba cometendo até mesmo crimes e acaba simplesmente gerando muito mais sofrimento. Então você simplesmente fica cada vez mais triste e mais frustrado. Então é por isso, não se trata de simplesmente falar, ah, você não pode fazer isso porque Deus não gosta. Deus, ele é feliz em si mesmo, ele não. Ele é autossatisfeito completamente, mas ele gosta tanto de nós que ele simplesmente, Krishna no Bhagavad Gita está nos explicando, olha, compreenda por que que você não deve simplesmente satisfazer os seus desejos de forma irrestrita. Não é porque Deus é um tirano que ele gosta dele se satisfazer e nós não. É porque enquanto a gente estiver preso neste corpo material, a natureza dos nossos desejos for material, a gente vai sofrer com esses desejos. Então, Krishna está nos mostrando o caminho para a gente alcançar a felicidade eterna, a bem-aventurança eterna, que quer dizer que isso implica sobre ultrapassar, né, ou superar a identificação com o corpo e os desejos relacionados ao corpo, que são fonte de sofrimento natural, enquanto, no sentido deles serem temporários, do corpo ser temporário e nós sermos seres eternos. Então, aquilo que é temporário sempre vai ser causa de sofrimento. Se a gente estiver falsamente identificado com algo temporário, vai sofrer porque nós somos eternos e a morte é o único que pode se esperar com certeza. Então, e nesse sentido, a frustração, né? Então, assim, tira a pessoa longe da paz, clareza e do progresso espiritual. Então, quando a gente simplesmente tenta satisfazer os seus desejos, acabamos perdendo a nossa paz mental, a nossa clareza mental, e obviamente isso nos tira do progresso espiritual. E quando a gente sai do progresso espiritual, quer dizer que a gente só está enredado nas coisas deste mundo e simplesmente está enredado no sofrimento deste mundo. Então, a luxúria, o desejo material, é inimiga da sabedoria porque ataca nossa capacidade de discriminação. Então, quando a gente está simplesmente procurando satisfazer um desejo, acabamos não diferenciando o bem do mal, o certo do errado. E é assim, no mundo em que nós vivemos, a filosofia com que nós somos educados hoje em dia nos fala que não há nem certo nem errado, que você pode fazer o que você quiser para desfrutar. E a filosofia de Krishna no Bhagavad Gita é: há uma diferença assim. Aquilo que é certo vai te conduzir à felicidade, aquilo que é errado vai te conduzir ao sofrimento, ou ao seu ou ao sofrimento de outros. Então, para a sua própria satisfação, você não pode causar sofrimento. Por quê? Porque existe uma lei natural que equilibra tudo, que é a lei da justiça eterna, né? Então, se você causa sofrimento a outros, esse sofrimento vai voltar para você. Se você participa da matança de animais, naturalmente você vai acabar sendo vítima de matança, de guerras, de doenças. Então, não existe forma de ser feliz enquanto a gente for fonte de sofrimento. Então, por isso que o desejo faz com que se nuble o nosso entendimento, a nossa compreensão, e a gente acaba pensando, não, tá tudo bem eu desfrutar, mesmo que eu tenha que fazer coisas que são erradas. Então aí vem a filosofia, ah, mas o que que é certo e errado no final, né? Mas sim, se existem coisas certas e coisas erradas, causar sofrimento a outros é errado, seja como for. Então a gente sempre deve evitar causar sofrimento. Essa é uma das coisas. E também causar sofrimento a si mesmo é errado. Então, existe uma
E também as escrituras, o Bhagavad Gita em geral, nos mostram qual que é o caminho, o que que é certo, o que que vai nos trazer realmente mais felicidade, né? Então, bom, o verso 2,63 continua, né? Então, da ira, então paramos em que primeiro vem a contemplação, da contemplação surge o apego, do apego, então, surge esse desejo, né, ou a luxúria, e da luxúria, finalmente, se desenvolve a ira. Então, da ira surge a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória se confunde, se perde a inteligência. E quando a inteligência se perde, a pessoa cai de novo no charco material. Então, Krishna está nos explicando por que a gente sim deve cuidar dos nossos sentidos, não contempla tudo. Então, às vezes, quem pratica, né, os praticantes de Bhakti Yoga, a gente muitas vezes evita certas circunstâncias, né? Então, a gente não fica, sei lá, assistindo um filme pornô. Para quê? Simplesmente para incentivar em você mais desejo sexual? Já não tem suficiente? E qual que é o problema com o desejo sexual? O Krishna está explicando aqui. Não é só o desejo sexual, é só o exemplo que eu coloquei, né? Mas com desejos em geral. Simplesmente você vai incrementar mais desejos, você vai ter que se esforçar mais para satisfazer esses desejos. Quando você não conseguir satisfazer os desejos, você vai ficar muito irado. Às vezes você vai acabar fazendo coisas muito erradas simplesmente para tentar satisfazer esse desejo. E você vai ficar irado, você vai acabar perdendo a sua inteligência. E quando você perde a sua inteligência, você está ferrado. Você acabou, entende? Você simplesmente está nadando na lama. É isso. Então, Krishna está falando, segue um caminho que vai te tirar da lama, não que vai te enredar mais. É só isso, é só por isso. Não se trata de nada, de uma capricho de Deus ou de uma coisa moralista vazia, sino de compreender por quê. Qual que é a situação. Então, por isso, contemplar, a gente evita contemplar aquilo que simplesmente vai me incentivar os desejos. Para que que eu tenho que ficar assistindo, ou vendo, ou contemplando, nossa, um desfile de modas que me incentiva mais e mais a buscar luxos e coisas que... Será que isso vai ser fonte de felicidade para mim? Nada contra ter conforto, nada contra... Mas o tema é, será que eu preciso incentivar mais esse desejo? Aonde que isso vai me conduzir? Então, se você é inteligente, antes de sair de casa, você vê o mapa. Ah, eu vou para tal lugar. Então, o caminho que eu devo seguir para me levar a esse lugar é essa é a rota melhor. Agora, se você simplesmente não fizer isso, você vai andar a cidade inteira, vai se perder e quem sabe se você vai chegar na meta, se você vai chegar naquele lugar que você queria chegar. Então, um transcendentalista, alguém que procura a sabedoria de Krishna no Bhagavad Gita, não quer se perder mais. Então, por isso, não precisa incentivar desejos de forma desnecessária, que simplesmente vão fazer você andar desnecessariamente por aqui e por lá, sem, sem conseguir chegar a lugar nenhum. Porque ter qualquer objeto neste mundo material não te leva a lugar nenhum. Você pode, como Jagyavalkya disse para sua esposa, né? Ele falou: se você for rica, você simplesmente vai viver a vida como uma pessoa rica, vai ter o conforto de uma pessoa rica, mas pronto. Depois você vai morrer, não vai poder levar nada embora, e você ainda vai continuar sentindo medo, e você ainda vai continuar sentindo frustração, e ainda vai continuar sofrendo. Então, será que essa é a meta? Então, Krishna rapidamente está nos tirando dessa ideia e fala: foca na meta e não se perca mais nas coisas deste mundo. Então vamos ver esse verso mais detalhadamente. Não apenas deve ser o sentido sob controle, mas a mente também. Porque se a mente não estiver controlada, ela começa a meditar nos objetos dos sentidos e desenvolve apego por eles. Desse apego surge um forte desejo por esses objetos. Então, recapitulando os dois versos anteriores, né? Lembrando que a mente é fundamental, não é simplesmente não. O desejo se está na mente, então por isso que a mente tem que ser controlada. Não se trata simplesmente de controlar os sentidos, sino a mente, é a base fundamental.
Quando surgem obstáculos no caminho desses desejos luxuriosos, então a raiva se manifesta, né? O que a gente está falando agora. Esse é o caminho da falsa renúncia. Então, quando a gente simplesmente falsamente não desfruta das coisas, eu sou muito renunciado, eu não me importo mais com nada. Mas a mente ainda medita nos objetos dos sentidos, a mente ainda deseja algo. Então, eu posso ser um monge renunciante lá meditando nas montanhas do Tibete, mas se eu ainda desejo que alguém me reconheça, me reverencie porque eu sou um monge, então eu ainda tenho um desejo material. Eu ainda estou envolvido completamente no desejo material e essa renúncia não serve de nada. Não serve de nada eu renunciar aos objetos materiais enquanto eu ainda cultivar um desejo no meu coração por eles. Então, por isso que nesses versos que a gente está explicando também, não adianta simplesmente renunciar. Você tem que controlar a mente. A mente é o mais importante aqui. Então, essa falsa renúncia é chamada falgu vairagya, essa é a palavra sânscrita, né? A falsa renúncia que é aquela renúncia que é apenas externa. Mas Krishna está explicando o que acontece na mente, precisamente para a gente compreender como realmente renunciar a este mundo de forma verdadeira, né? O controle da mente é o meio fundamental por intermédio do qual aqueles que são Sthita, aqui está escrito errado, Sthita Prajna, ou seja, aqueles de inteligência estável, né? Depois eu vou corrigir isso. Para que aqueles que são Sthita Prajna, eles realmente... Ih, perdeu. O controle da mente é o meio fundamental por intermédio do qual aqueles que são Sthita Prajna controlam seus sentidos. Então, os sentidos não se controlam simplesmente externamente, senão primeiro com a mente. Então, tem no a introdução ao Sri Upanishad, Srila Prabhupada ele dá um exemplo muito legal. Ele fala, por exemplo, alguém tem uma doença de transmissão sexual. E devido a essa doença, então ele tem que se abster da vida sexual por um tempo. E tomar as medicinas e tudo. Então, devido a essa doença, ele se abstém da vida sexual. Porém, o seu desejo ainda está dentro do coração. Então, o que que acontece? No momento em que ele se curar, se recuperar, ele vai novamente ter uma vida sexual desordenada igual tinha antes e vai de novo ficar doente. Por quê? Porque essa renúncia foi apenas externa, devido a uma circunstância específica. Eu estou sofrendo devido a uma doença, então eu tenho que parar com aquilo que era a causa da minha doença. Mas assim que eu me aliviar, pronto, esqueci de novo ou a gente sofre de indigestão porque comeu um monte. E então agora eu não quero mais ver fritura na minha frente porque estou passando muito mal. Mas é questão de eu me recuperar que de novo eu vou me empaturrar de fritura. Então essa renúncia é temporária e é externa. Então por isso que a mente primeiro tem que ser controlada. Então primeiro eu preciso compreender qual é a forma correta de comer e compreender de que forma que realmente eu posso sentir muito mais bem-estar do que aquele bem-estar temporário causado por me empaturrar de fritura e saborear esse bem-estar que é fruto de me sentir bem, de me alimentar sempre bem. Então, mas para isso eu preciso compreender, eu preciso da minha mente, da minha inteligência. Aí eu vou conseguir controlar a minha boca. Eu vou conseguir controlar e falar, meu, essa fritura, nossa, se vê deliciosa, com certeza que é uma delícia. Minha língua, fica água na boca quando eu penso. Mas eu não quero, porque eu sei que vai me fazer mal. Eu desfruto muito mais de me sentir bem. Então, a gente aprende de que forma comer. Então, mas isso passou por onde? Primeiro pela mente e pela inteligência. Então, o controle da mente é meio fundamental para controlar os sentidos. Se alguém tenta subjugar seus sentidos externos à força, sem antes controlar sua mente, os resultados que obtém são desagradáveis ao extremo. Então, é isso. É um caminho muito duro a gente tentar renunciar de forma artificial. Então, por isso que Krishna não fala para Arjuna, vai renunciar a tudo. Porque esse não é o caminho do transcendentalista. Não é simplesmente você abandonar tudo e renunciar a tudo, sino ter uma compreensão mais profunda. O que eu quero e escolher aquilo que me faz bem.
mas com conhecimento de por que que escolheu isso. Então, esse é o caminho do transcendentalista. Agora, em comparação, né, com a falsa renúncia, existe a verdadeira renúncia. Aqueles que estão sem conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais. E como resultado, embora desejam libertar-se do cativeiro material, eles não atingem a perfeita face da renúncia. Yukta Vairagya, que é a renúncia verdadeira, né? Lembrem que a renúncia falsa é chamada Falgu Vairagya. É a renúncia verdadeira chamada Yukta Vairagya. É nascida do apego ao Senhor Supremo. Essa é a forma como descreve nos Vedas e como no Bhagavad Gita, Krishna vai deixar isso bem claro mais para frente, de como é o apego a ele que traz a verdadeira renúncia. Nos versos anteriores, quando se fala de um gosto superior, lembrem que a gente já viu esse verso, que fala que renunciar artificialmente não adianta de nada, apenas alguém que experimenta um gosto superior, e esse gosto superior está em desenvolver esse apego pela suprema personalidade de Deus, por essa relação que existe e que satisfaz todos os nossos desejos de uma forma mais completa do que os desejos do corpo, que realmente nos traz a felicidade completa. É isso que os Vedas estão tentando falar para nós. Olha, você está tentando ser feliz, desfrutando de objetos materiais que nunca têm a capacidade de te dar essa felicidade, porque a sua felicidade é uma felicidade do ser. E o ser, ele não tem nada a ver com a matéria, ele só se relaciona com o espírito. E o espírito na sua forma perfeita, é Sri Krishna. E eu também, na minha forma perfeita, posso ter uma relação completamente satisfatória com essa suprema personalidade de Deus. Então, por isso que a verdadeira renúncia está em desenvolver esse gosto superior. E aí, naturalmente, o gosto inferior se abandona. Se eu desenvolvo esse gosto superior, por exemplo, por ter uma vida saudável, eu não quero mais ter uma vida sexual descontrolada, porque eu gosto de ter uma vida sexual controlada que me dá muita mais satisfação. Ou eu não sinto mais gosto em me empaturrar de fritura, porque eu começo a desfrutar mais do bem-estar da saúde, de estar saudável. Então eu começo a desfrutar tanto disso que naturalmente começo a não querer mais aquela fritura. Então isso é uma renúncia verdadeira, né? Então a renúncia verdadeira consiste em eu desfruto tanto do âmbito do ser, da relação espiritual do meu ser com a suprema personalidade de Deus, com o ser supremo, que eu não, os gostos inferiores não dão mais satisfação para mim. Ter o último iPhone não é o que me dá mais satisfação. Ter o último carro de moda não é aquilo que me dá mais satisfação. Ter uma família linda, bonita, feliz, maravilhosa, carro, cachorro, sei lá, dinheiro no banco, não é essa a fonte de satisfação. Nada contra. Entende? Nada, não digo que então a gente não tenha que ter nada disso. Não, mas compreender que esses são aspectos da vida, mas não é o foco. Só isso. Por experimentar um gosto superior, a mente não sente mais prazer em objetos inferiores. Então, aqui só para reforçar um pouco esses pontos, uma citação do Katha Upanishad, que é um dos os Upanishads, são textos dos Vedas destinados àquelas pessoas que já passaram pelas diferentes etapas da vida, já passaram pela etapa de brahmacharya, de vida de casados, e já estão começando a entrar numa vida de renúncia, de se focar mais na vida espiritual, então são textos mais místicos, que normalmente aquelas pessoas que vão começando esse caminho de se focar mais na transcendência do que nos afazeres materiais, estudam. E são vários, né? E alguns muito relevantes, como o Katha Upanishad, diz assim, o verso 2.3.10. Se alguém lograr controlar seu Pancha Yanendriya, ou seja, os cinco sentidos de aquisição de conhecimento, sua mente e sua inteligência atingirá o destino supremo. Caso contrário, se não subjugar a mente e os demais sentidos, terá que divagar no ciclo de nascimentos e mortes. Eis o porquê um transcendentalista deseja controlar seus sentidos. Porque se a gente não controlar os nossos sentidos, não controlar a nossa mente, então a gente vai ter que nascer de novo no mundo material e não vai alcançar o destino supremo. Não existe, de forma alguma,
essa ideia de que, eu morri, eu fiz coisas boas, eu vou para o céu. Com todo o respeito da Bíblia, do cristianismo, de tudo, que tem coisas maravilhosas, mas lamentavelmente em algum momento a igreja decidiu mudar os ensinamentos originais da Bíblia e estabelecer uma doutrina que fala que não existe reencarnação e que fala que você morreu e aí você vai depois despertar de novo, vai ser ressuscitado no céu ou no inferno para sempre, acabou. Não existe isso. Me desculpe, mas não tem sentido, não faz sentido. Por quê? Porque nós existimos em uma estreita relação com a nossa mente. Então, a nossa mente, ela marca o nosso destino. Pode falar, Rosininho. Então, assim, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acredito que não é nem a Bíblia que está escrita errada, Milita. É a interpretação dela. Porque se um estudioso estudar ela a fundo, se um cristão estudar ela a fundo, inclusive eu até acabo conversando com bastante cristão que vem aqui conversar comigo, na Bíblia fala sobre isso. Fala Uhum, que você precisa reencarnar, que as suas escolhas terão consequências. Isso está em Mateus, está em Lucas, está em Êxodo. Posso te, assim, citar vários passagens que fala isso. Então, assim, eu acho que eu acredito que é a interpretação. Só queria dar sim, esse não, gancho. sim, isso é muito importante. Por isso que eu falei, em algum momento, por assuntos políticos, Sim, decidiram estabelecer a doutrina da não reencarnação, que é contrária ao que está explicado na Bíblia. isso, Na, isso. na, na, na Bíblia, eu me lembro uma vez que eu fui visitar a minha avó e ela sempre tinha a Bíblia, né? E aí eu abri numa parte da Bíblia X, e disso era, eu só que, acho que era o rei Salomão, que ele estava falando assim, como eu fui uma pessoa boa, por isso eu nasci neste corpo sem mácula. Então, como Ele que ele nasceu fala. num corpo sem mácula? Porque ele foi bom. Foi bom quando antes de nascer? Oh, Então, e se você parar também em Mateus, eu acredito que é em Mateus ou em Lucas, fala assim, Jesus Cristo fala que João Batista, ele é um reencarnado de Elias. uhum, Então, assim, foi Jesus está falando que é uma reencarnação de Elias. Mas é o que você falou mesmo, a gente não sabe em que momento mudou essa, essa interpretação, não é, sei. exatamente. Eu sei que deram vários argumentos. A Igreja Católica falou que porque então as pessoas iam se preocupar mais com o tema da ser bom se eles pensassem que só existisse uma vida, né? Tem pessoas que falam que foi por uma esposa de algum rei que era tipo, tinha sido uma prostituta, algo assim, então ela decidiu que a reencarnação não existe. Tem várias coisas por aí que falam, mas enfim, o ponto é que a igreja existe uma encíclica papal em que eles decidem tirar a reencarnação e dar os argumentos. Existe o contexto histórico, né? E Sim, existem os argumentos que eles deram, mas na Bíblia está. Na Bíblia tá, está. E a gente simplesmente tem que compreender e pensar que realmente não faz sentido. Então, sim. é esse que é o ponto, não é? A Bíblia em si mesma, tem um conhecimento muito bom e tem um Sim, conhecimento muito perfeito. O problema é quando ela é adaptada para satisfazer os desejos de alguém. sim, Esse é o problema. Por isso que o Bhagavad Gita também deve ser estudado e não mudado. Porque se eu compreendo que o Bhagavad Gita está falando uma coisa que talvez para mim, eu não gosto disso. Tudo bem, eu posso não gostar disso. Mas eu tenho que analisar se eu não gosto, como disse Shantanu Maharaj, deixa de lado um pouco e depois você retoma. Mas não tente mudar de acordo com seus próprios desejos, que lamentavelmente aconteceu com a Bíblia, né? E que esse é o problema, né? De se tornar uma grande instituição, você já tem muitas coisas para satisfazer, né? Muitos desejos para satisfazer, né? Você tem que sim, manter o poder, tem que manter certas coisas, né? Então, aí a busca pela verdade se torna algo secundário. Então, não, a busca pela verdade tem que ser o plano primário
mesmo que isso implique renunciar a outras coisas, renunciar a poder, renunciar à fama, renunciar a prestígio, renunciar à riqueza, etc, etc. E o Sim. transcendentalista está disposto a renunciar a isso todo, mas está firme e fiel à verdade. Então, mas é isso mesmo. Então, voltando a esse ponto, obrigada, Rosine, pela aclaração, porque realmente é muito importante isso. A gente compreender que não é em si o texto sagrado, é quando os desejos materiais se envolvem, e então a gente tem que mudar a escritura para satisfazer os nossos desejos. Então, no Katha Upanishad fala, se alguém não consegue controlar a sua mente, não consegue controlar os seus sentidos, então ele simplesmente não vai no dia seguinte acordar no céu. Não existe isso. A gente vai para os nossos, aonde nossa mente nos leva. Se eu, na hora da morte, eu tenho o desejo de desfrutar disso, daquilo, eu vou nascer em um corpo adequado para satisfazer esse desejo. Pronto. E Krishna vai explicar isso mais para frente com mais detalhe. Mas basicamente é isso. Se o meu desejo é alcançar a meta suprema, é me libertar do ciclo de nascimentos e mortes, se estabelecer a minha relação eterna, com, a minha, viver na minha forma espiritual eterna, no mundo que é eterno realmente, então eu preciso focar nisso. E eu não vou conseguir focar nisso se a mente e os sentidos não estiverem controlados. Então, por isso, o controle dos desejos é tão importante. E o controle do desejo implica a gente compreender que o desejo surge da contemplação, que da contemplação nasce o apego, que do apego nasce esse desejo, que desse desejo se desenvolve posteriormente a ira, depois a ilusão, a confusão da memória, a perda da inteligência e finalmente eu sou completamente enredado no mundo material de novo. Então, por que que eu devo contemplar essa ideia de realmente controlar os meus sentidos, de não contemplar aquilo que incentiva mais e mais desejos materiais, senão mais bem ocupar a minha mente em aquilo que me atrai pela transcendência, porque esse é o caminho para a gente alcançar a meta suprema. Só, tudo depende do que eu quero. Eu quero realmente alcançar essa meta suprema ou eu quero ficar ainda nesse mundo de dualidades, nascimento, morte, felicidade, sofrimento, calor, frio, fama, difamação, etc, né? Então, Vyayata, né, contemplação, só para a gente fazer o resumo, depois surge Sanga, que é o apego, depois Kama, que é o desejo ou o desejo intenso, né? Krodha, que é raiva ou ira, Shamohan, que é a ilusão perfeita, Smriti Vibhramaha, que é a confusão da memória, Buddhinashaha, que é a perda da inteligência, e Pranashati, ou seja, a pessoa cai. Esse é o caminho, né? Que é dado o caminho por quê? Porque se a gente compreender como surge o desejo, a gente consegue controlar. E qual é a consequência do desejo? Então a gente consegue pensar, pô, melhor eu parar por aqui, né? Então, a que se refere a confusão da memória? A confusão da memória se refere ao esquecimento das instruções dos Shastras. Os Shastras são as escrituras, né? No caso, a gente se refere às escrituras védicas e a todas aquelas escrituras que concordem. Por exemplo, a Bíblia, ela é muito coerente com os Vedas. Você não vai encontrar contradição entre a Bíblia e os Vedas, por exemplo, né? Não conheço outras escrituras, mas da Bíblia posso dizer que não há contradição. Por esse esquecimento, o discernimento entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito se perde. Assim se destrói a inteligência. Então, quando a gente tem conhecimento da religião, por assim dizer, mas, ou das escrituras védicas, a gente consegue saber isso é certo, isso é errado. Então, antigamente, as pessoas no Ocidente seguiam a Bíblia e conseguiam ter um discernimento mais claro de isso é errado, isso é certo. Hoje em dia, cada vez menos. Então, cada vez a memória, devido a quê? Devido a que estamos tão controlados pelos desejos materiais que simplesmente tiramos da nossa visão o que é certo, o que é errado. Não quero mais saber o que é certo, o que é errado. E quando eu não sei mais o que é certo, o que é errado, a inteligência se perde. Então,
eu não consigo mais compreender o mundo como ele é. Eu não consigo mais ter o raciocínio básico para saber o que que eu quero. Então, dessa forma, hoje em dia a gente vê coisas absurdas, né, acontecendo que a gente fala, mas isso já é falta de inteligência, pelo amor de Deus. E é mesmo. E é mesmo. O que que acontece? Que a gente não consegue mais compreender o certo e o errado porque a gente abandonou a, essa compreensão que dava as escrituras, né? E que ajudam tanto a gente a se desenredar deste mundo material. Sem inteligência, se perde todo o sentido de orientação espiritual e se cai novamente no oceano da existência material. Se a gente não tem inteligência, a gente não consegue mais se desenredar do mundo material. É como o mundo material é esse pântano que está nos sugando e sugando e sugando. Se a gente não tem inteligência, a gente, ou como aquela arena movediça, né? Que se fala que você, enquanto mais se mexe, mais se afunda. Então, se você não tiver inteligência para saber como sair daí, porque normalmente a gente precisa de ajuda, né? Mas se não tiver essa inteligência, a gente só vai se enredar mais. Então, a inteligência não deve se perder. E para não perder a inteligência, nós precisamos de orientação de pessoas inteligentes. Nesse caso, pessoas espiritualistas, se a gente quer se desenredar deste mundo material. E, para isso, são as escrituras, o mestre espiritual, as pessoas que trilham esse caminho há muito mais tempo do que nós e que podem nos ajudar. Então, só mais uma citação aqui do Srimad Bhagavatam para a gente se, como se disse, contextualizar um pouco também com outras escrituras. Então, diz: a contemplação das qualidades dos objetos dos sentidos faz surgir o apego. O apego ocasiona os desejos, que insatisfeitos provocam as desavenças. As desavenças acarretam raiva irrestrita, que, por sua vez, provoca ilusão. Quando alguém fica iludido, esvai-se a sabedoria que lhe permite discernir entre o certo e o errado. Ó cavalheiro, alguém privado de discernimento mais parece matéria inerte. Em consequência dessa condição, degrada-se a estado de inconsciência e fica quase como que morto. Isso o faz fracassar na conquista do objeto supremo. Então, essa é uma conversa também Krishna está falando para Uddhava, no Srimad Bhagavatam. Uddhava é também um devoto muito querido por Krishna, né? A diferença de Arjuna, ele é um como o sábio da corte no reino de Krishna, né? Então ele é o conselheiro de Krishna. Ele foi educado por Brihaspati, que é o guru dos semideuses. E aí, antes de Krishna ir embora completamente deste mundo, também depois da batalha de Kurukshetra, completamente assim, né, de desaparecer a sua manifestação, né, nesse mundo mais visível, por assim dizer, né? Porque não é que ele vai embora, né, mas não se manifesta dessa forma mais. Então, aí ele, antes disso, ele fala com Uddhava, e ele dá muitas instruções para Uddhava que são maravilhosas, também são conhecidas como Uddhava Gita. E aqui ele está falando, então, o mesmo que falou para Arjuna, ele está falando aqui também, né? Primeiro, a contemplação, daí surgiu o apego, daí surgem os desejos. Esses desejos, quando insatisfeitos, provocam as desavenças, ou seja, né, as desavenças, né? As brigas entre um e outro, né? E essas desavenças acarretam raiva irrestrita, ou seja, a ira, né? A raiva que eu tenho porque o meu desejo não foi satisfeito pela frustração e eu culpo outros pela minha frustração, etc., né? Que por sua vez provoca ilusão. Então a gente fica completamente. Quando a gente tem raiva, eu acredito que todos nós já experimentamos alguma vez a raiva, a gente perde a razão. Tanto que uma forma de falar, ele ficou com raiva, ele perdeu a razão. Ou seja, ele ficou tão irado que perdeu a razão, né? Então, é isso. E quando alguém fica iludido, perde a sabedoria. Então, uma pessoa com raiva faz coisas que nunca faria sem raiva. Que nunca faria se, não se estivesse calmo. Por quê? Porque perde a sabedoria, não consegue mais discernir. Então, por isso que é uma pessoa com raiva facilmente mata outra pessoa, sendo que e depois se arrepende. Quando se arrepende, quando está calmo e fala, nossa, eu não precisava ter feito isso. Como que eu fiz isso, né? Então, se perde toda a sabedoria.
Qual tipo de sabedoria? Aquela sabedoria que lhe permite discernir entre o certo e o errado, né? Então, o cavaleiro, alguém privado de discernimento, mas parece matéria inerte, ou seja, alguém sem sabedoria é praticamente um morto em vida. Basicamente isso, alguém sem sabedoria é um morto em vida, mais nada, né? E dessa forma, a pessoa se degrada a uma situação de inconsciência, em que já não importa, já faz qualquer coisa porque o que importa é o desfrute e pronto. Então não tem mais consciência do certo, do errado, não tem mais meta. Esse tipo de pessoas simplesmente estão mais mortos do que vivos. Uma pessoa que não pensa, que não usa sua inteligência, que não diferencia entre certo e errado, que o seu único critério é quanto isso me dá prazer ou não, é uma pessoa que está mais morta do que viva. É isso. E isso nos faz fracassar na conquista do objeto supremo. Então, se você deseja alcançar a transcendência, se você deseja se libertar do ciclo de nascimentos e mortes e alcançar a felicidade do ser real, a felicidade profunda, eterna, então se afaste desse caminho e siga o caminho traçado por Krishna no Bhagavad Gita. É isso, basicamente. Então, que hora que é? Ai, não sei o que que eu fiz no meu celular para saber que hora que é. Ah, está aqui no meu bolso. Então, são 9h43. Alguém tem alguma pergunta até aí? Ô, Brita, é 8h44. 8h44. Não é 9, não. Ah, eu falei 9? Falou. Tá. Então, só para a gente, antes de continuar, vamos ver. É, fazer aqui o nosso quadrinho, só para a gente poder depois lembrar mais fácil. Ai, um novo quadrinho. Estão conseguindo ver? Então, Ai, deixa eu ver como que eu faço isso. Aqui, mapa mental. Adoro mapa mental. Então, diz assim, né? Então, esse verso veio depois do verso anterior, em que Krishna fala que o transcendentalista, ele está livre de apego, temor e ira. Certo? Então, é aqui, a partir daqui, que Krishna, então, dá a sequência. Então, lembram qual que é o primeiro item que a gente falou? Bom, vou dar uma pista. Não entendi a Contém. pergunta, desculpa. Pode repetir? Krishna foi falando na sequência, né? Então, como que surgiu o dessédio, como que a partir desse dessédio a gente se envolve de novo e se enreda mais na vida material. Então, o primeiro passo eu já coloquei aqui, a contemplação. Primeiro surge a contemplação. Então, a gente primeiro contempla aquelas coisas que através dos sentidos, né? Medita em certas coisas. E dessa meditação, dessa contemplação, vai o seguinte passo, que é qual? Apego. Isso. Então, a gente surgiu o apego. Então, a gente começa a se apegar à ideia, a essa ideia, a esse desfrute. A gente começa a surgir um apego. Depois do apego, vem Desejo. o desejo, certo? Também chamado cama, né? Que pode ser desejo, mas também se refere ao desejo intenso, né? Então, quando a gente tem esse desejo não é satisfeito, o que acontece? Ira, raiva. Isso. Deixa aqui que me falta colocar três. A ira Isso. por não conseguir, né, o que você deseja. Exatamente. Então, aqui vem a ira, né? Como falava lá no Srimad Bhagavatam, vem a desavença, né? E daí vem a ira. Da ira surge o quê? Ah, ilusão. Uhum, a ilusão, né? A gente fica completamente confuso, a gente não consegue mais entender nada, a gente sempre fica cegado, né? Se fala muito, ele Sim, está cego de ira. Tem essa expressão também em português, não tem? tem. Tem. E Está onde tá? cego. Então é isso, a gente fica caindo na ilusão. E da ilusão surge Confusão da memória. isso, Que é com- confusão da
Memória. A confusão da memória quer dizer a incapacidade, não consegui mais lembrar o certo de errado, não diferencia mais entre certo e errado. Para ficar um pouco mais claro, a que se refere à confusão da memória, não diferencia mais entre certo e errado. E aí, então, ele perde uma coisa muito valiosa que é. A perda da inteligência. Eu tinha colocado certo e errado na perda da inteligência. As duas estão muito ligadas, porque a confusão da memória é que a gente perde esquece da sabedoria, perde os conselhos, esquece do que aprendeu, que era certo, que era errado, que era bom, que era mal. E basicamente isso faz com que a gente não consiga mais discernir. E a inteligência se refere a esse discernimento, então estão muito relacionados. A gente não consegue mais lembrar do que é certo do que é errado, então não consegue mais discernir. Então, isso se refere à perda da inteligência. É basicamente relacionados os dois. Tá bom. Como que eu faço isso aqui? Vou colocar se perde discernimento, que é basicamente a mesma coisa, né? Por que que ele ficou assim? Se perde discernimento. Pronto. E então, finalmente, o que que acontece? Aí cai, né? Erra. Eu Hum, coloquei erra. Matéria. Caminhos errados, eu coloquei. Exatamente, cai no oceano material, nos caminhos errados, se envolve de novo neste mundo, né? Fica só enredado no mundo material. E é num ciclo vicioso, tem mais desejos, etc. Surgem novos desejos, e assim por diante, né? Então, é, como que eu faço? Depois eu vou compartilhar esse quadrinho para que fique aí para um material para a gente poder lembrar, certo? Tá bom. Então, esse é o caminho descrito no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, descrito por Krishna em geral, pelas escrituras védicas, para a gente compreender qual que é o caminho, como que é esse processo da gente realmente controlar a mente e os sentidos, e o porquê, né? Então, Controle dos sentidos. é isso. Então, vamos lá. Estão cansados? Já é 10 para as 9, né? Como que estão? Tem alguém alguma pergunta, comentário? Quando eu coloco esse último ponto, né, que volta ao desejo, volta à contemplação, volta, é, tá voltando, isso eu tô retornando também ao pouco de evolução que eu possa ter conseguido ou não? Eu não entendi a pergunta. Assim, se eu continuar nesse ciclo, né? A partir do momento que você continua nesse ciclo, você não está evoluindo, né? Eu posso considerar assim? Claro, claro. Porque o que que acontece? Que a mente descontrolada, ela faz com que o desejo simplesmente aumente cada vez mais. Então, a gente deseja algo muito básico, depois deseja algo mais, é como o desejo não se satisfaz. Então, ele sempre está aumentando. E esses desejos, todos os desejos que a gente vai adquirir corpos adequados para satisfazer esse desejo. Então, por exemplo, se eu tenho um desejo, o meu desejo, sei lá, por consumir carne muito intenso, cada vez mais intenso, então eu vou precisar de um corpo mais adequado para isso. Se, obviamente, se eu perco a inteligência, se eu não consigo diferenciar, uma coisa que a gente luta, por exemplo, sei lá, eu sei que comer carne não é bom, eu vou tentando, vou lutando e vou fazendo o meu esforço, e a gente às vezes pode a vida inteira lutar com isso e talvez na próxima vida conseguir ser vegetariano. Entende? Por quê? Porque há um esforço. Mas se eu não me esforço,
Se eu simplesmente quero mais e mais e mais e mais comer carne, não me importa e se vem alguma ideia de, isso está errado, não me importa. Então, na minha próxima vida, eu vou nascer em um corpo adequado para consumir carne, por exemplo. Entende? Então, a nossa mente vai direcionando para onde nós vamos. Então, se nessa vida eu sou um fumador assim terrível, eu não consigo parar de fumar, mas eu me esforço por parar de fumar. Então, esse caminho também vai se facilitando. Então, talvez nessa vida eu não consiga parar de fumar, mas eu me esforcei a vida inteira. Mesmo que eu não consiga, na próxima vida eu vou nascer com mais facilidades para parar de fumar. Esse era o ponto. Exatamente dois pontos assim que eu fiquei. Fumar e a bebida, assim, algumas pessoas Uhum. que eu... Então, é tipo, às vezes é difícil mesmo, porque a gente tem um karma, tem um apego, tem um monte de coisas, mas agora, se eu, ao invés de me esforçar por parar de beber, por exemplo, eu continuo indo em lugares onde as pessoas estão bebendo, é como nos 12 passos, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, ou dos narcóticos anônimos, o primeiro que se ensina é, claro, você tem que compreender que você tem um problema, e você tem que se afastar daquelas coisas que incentivam você aquilo, né? Então, se você é alcoólatra, você deve se afastar de lugares onde se consome álcool. Deve se afastar das amizades que te incentivam no consumo de álcool, né? Ou se você Sim. é viciado em cigarro, ou no que for que a gente for viciado, né? Então, Uhum. se eu não fizer isso, se eu simplesmente falar, isso é bobagem, eu vou continuar aqui com os meus amigos, se eu bebo só quando eu quiser, se eu não quiser, eu não bebo, enfim, o que que acontece? Que a gente só incentiva mais o desejo de beber. Vai acabar um dia que a gente vai estar na rua bebendo. Se não for nesta vida, vai ser na outra. Por quê? Porque eu Sim. continuo o meu processo. No sentido em que eu direciono. Então, na minha próxima vida, talvez eu nasça, sabe aquele, no tequila não tem um verme que coloca no tequila e ele morre Sim. afogado no álcool? Se eu queria Uhum. tanto beber álcool, é melhor eu nascer como um verme do tequila, que pelo menos eu posso morrer bebendo álcool. Entende? Por quê? Entendi. Porque foi isso que eu incentivei nessa vida, foi isso que eu procurei. Agora, vamos dizer que eu tenho um problema com álcool, mas se eu me esforcei por não beber, realmente. E não quer dizer, tipo, posso ser alcoólatra, mas eu tento mesmo me afastar das pessoas que bebem. Eu tento mesmo. Se fala que um alcoólatra, quando realmente está fazendo o tratamento, ele nunca fala que eu já não sou mais alcoólatra. Ele sempre fala, eu já estou 3 anos, 5 meses e 2 dias sem beber, né? Então, por isso que os alcoólatras anônimos falam, né, mais um dia, né? Mais um É dia, é tipo, verdade. só por hoje, né? O ditado e que é muito sábio, é muito importante, tipo, só por hoje. Por quê? Porque eu estou lutando, eu sei que eu sou uma alcoólatra, mas hoje eu não bebi, né? Sim. Eu sei que eu sou um fumante, mas hoje eu não fumei. E talvez amanhã eu beba, eu fumo um cigarro, mas depois de amanhã, hoje eu não fumei, né? Então, com certeza, uma pessoa que luta vai ver o resultado. Aonde a gente direciona nossa mente, a gente vai ver o resultado disso. Então, se a gente direciona nossa mente nessa luta, na próxima vida eu vou nascer em circunstâncias mais favoráveis para não fumar, para não beber, para não consumir carne, etc., o que for, entende? Ou mais favoráveis para buscar a transcendência e se eu, nessa vida é a mesma coisa, se eu simplesmente estou envolvida em um meio ambiente que incentiva mais os meus desejos materiais, eu vou ter mais desejos materiais, pelo que for, né? Não só a bebida, mas os desejos em geral, né? Vou ser mais envolvida nisso, mas se eu, nessa vida, já começo esse caminho de evolução, talvez eu não chegue na meta nessa vida. De fato, essa é uma das perguntas que Arjuna vai fazer para Krishna no Bhagavad Gita mais para frente. E o que acontece se alguém não alcança a meta, se esforça, mas não consegue? O que acontece com essa pessoa? Mas E seria a minha Krishna, próxima pergunta. então, Arjuna também, Se eu não se não. consigo sair desse ciclo, o que que eu faço? Então, a Arjuna vai perguntar isso. A Arjuna também fica com essa mesma dúvida. Ela fala: o que que acontece? Se a pessoa se esforça, o transcendentalista luta, se esforça, mas não consegue. Então, a Krishna fala:
todo mundo tipo, continua o caminho. Krishna vai responder. Essa pessoa vai nascer em circunstâncias mais favoráveis na sua próxima vida. Entendi. E se continuar se esforçando, cada vez vai nascer em circunstâncias mais favoráveis, até que vai um dia nascer na família de transcendentalistas. Então, desde criança vai ter a possibilidade e a Hum, facilidade. Então, por isso é que nunca se perde, o caminho andado nunca se perde. Mas a gente tem que andar o caminho, não é porque a gente não chegar hoje na meta que a gente não vai andar o caminho. Porque Krishna garante no Bhagavad Gita mais para frente, que a Arjuna vai perguntar, ele fala, não se perde, você vai continuar na sua próxima vida. E vai continuar em circunstâncias mais favoráveis ainda. Então, por isso que a gente tem que continuar. E também no sentido contrário é verdade, se a gente não se esforçar, a gente vai continuar na nossa próxima vida indo mais para o buraco. E mais para o sim. buraco, e mais para o buraco. Então, a gente tem que se esforçar sim. Sim. Então, bom, eu acho que a gente deixa por aqui, porque já faltam 3 minutos para as 9, a gente avançou. A gente vai devagarinho, mas é bom que a gente vai se aprofundando mais, né? Não temos pressa, espero, né? Porque nos Sim. Haribo, Shalimar. Quer falar? É. Fala. Não, não, não. Eu concordei com você. É, que a gente vai devagar, né? Aham. Mas é bom, a gente vai devagar, como se fala, lento, mas seguro, né? É, exatamente. Fica mais claro, né? Aham. E ainda a gente tem coisas para pensar até nosso próximo Sim. encontro. Mas só para a gente deixar aí a expectativa, né? Krishna vai falar no próximo verso, quem pode controlar seus sentidos através da prática dos princípios regulativos da liberdade pode obter a misericórdia plena do Senhor e se libera assim de todo apego e aversão. Então, aqui ele vai explicar, vai dar várias dicas de como controlar os sentidos. Então, se vocês quiserem aprender Ótimo. isso, fica para o próximo capítulo. A gente se vê. Taran, taran, taran. Vamos ver qual que é o nosso próximo dia de encontro. Taran, taran, taran. Cadê? Aqui. Hoje é Hoje é 6, 6. 6 de novembro. Então, o próximo é 27 de novembro. Certo? É isso? Porque acho que tem um feriado no meio, né? Tem o dia 20, É por isso que feriado. pulou até lá, até dia 27 de novembro. Então, é isso. Haribo, a gente tem bastante para pensar Haribon. e a gente se vê então no dia 27 de novembro. Haribo, tchau, muito Haribon. obrigada. Jai, Guru Padita Jai, Pavana ki jai, jai, Guru Maharaj ki jai, jai, Chantu Maharaj ki jai, Buddha jai, Maharaj ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Bhakti ki jai. Haribo, jai. Haribon. Radhe Radhe. A gente se vê, Radhe, radhe. espero poder ver vocês muito em breve. Tchau, tchau todos, tchau, Dione. O Daniel saiu. Tchau, Haribo.